E aí, pessoal, bom dia. Esse canal ele é dedicado ao meu anjo Henrique. Eu tinha planos para quando o Henrique nascesse, né, de fazer aqueles vídeos com o bebê, mas infelizmente o Henrique ele é apenas um anjo, né, o meu anjo Henrique. E eu voltei aqui para falar para vocês, porque eu gravei outros vídeos, né? Na verdade só gravei 3 vídeos para esse canal, mas eu voltei aqui para dizer para vocês o que de fato aconteceu, né? Por que eu perdi o Henrique? Eu fiz muitos exames de sangue. Para quem não sabe da história, eu vou resumir rapidamente, porque tem um vídeo aí no canal. O Henrique, eu engravidei, né? Foi minha primeira gravidez. Quando eu tava com 8 meses, meu bebê ele parou de respirar. E aí ele faleceu dentro da minha barriga. E enfim, aí eu fui, né, tentar descobrir o que aconteceu. E aí me encaminharam para um hematologista, que é um médico que ele só... É um médico que ele é especialista em sangue. Eu fiz vários tipos, acho que mais de 14 tipos de exames de sangue. E depois eu fui para uma reumatologista que ele me encaminhou, e a reumatologista falou que o problema foi na placenta. Não tem como o médico saber. Mas eu tava de um jeito irreconhecível. Eu tava muito inchada. Eu olhava para as meninas 9 meses, com 8 meses, e não estavam inchadas igual a mim. Poxa, era a minha primeira gravidez, eu não sou mais novinha. Eu acho que de fato ela tinha que ter tido mais um cuidado. Então eu falo pra vocês, né, eu peço a vocês que se você tá grávida, você vê que tá acontecendo alguma coisa de diferente, né? Se você tá muito inchada, ou se você tá tendo dores, né, na barriga, gente, e se sua médica não tiver dando a atenção que merece, troque de médico. Eu troquei de médico no finalzinho. Eu troquei porque eu já não estava mais acreditando, né, na minha médica. Mas foi tarde. De fato, gente, eu não quero aqui questionar, né, o que Deus achou melhor ser feito, né? Porque dizem que uma folha, né, nenhuma folha cai se não for da vontade de Deus. Então eu acredito que foi sim da vontade de Deus, mas eu acredito também que ela, né, a obstetra, poderia ter dado mais uma atenção, sabe, uma atenção mais especial, uma atenção, porque no caso eu não sou mais novinha, né, como eu falei. E se vocês verem aí as imagens de quando eu estava grávida, quando eu já estava lá com o 7º mês, pro 7º, gente, é uma coisa assim absurda. Tava muito inchada. Esse vídeo é para me ajudar você, sabe? É óbvio que eu sei que eu fiz tudo que uma mãe que ama seu filho, né, aquela mãe que está esperando seu primeiro filho faria, né, e fez. Eu fiz tudo, estava ao meu alcance para o meu filho ter o melhor, para o meu filho vir com saúde, sabe? Eu fiz tudo. É óbvio, é por isso que eu digo, né, que foi da vontade de Deus. Mas é claro que também eu acho que a médica poderia ter sido um pouquinho mais responsável, né, a obstetra. Eu questionava, por que eu tô tão inchada assim? Ela falava, não, é normal, você tá comendo muito sal? Eu falei, não tô comendo muito sal, sabe? Eu questionava para as pessoas que estavam do meu lado, olha, você acha que é normal tá inchado assim? Tinha gente que falava, não é normal. Tinha gente que falava, não. Aí tinha outra coisa também que acontecia, que eu questionava,
O Henrique, ele mexia pouco, ele mexia pouquinho. E assim, eu falava para as pessoas, o Henrique tá mexendo pouquíssimo. As pessoas falavam assim pra mim, né? Tinha algumas pessoas que falavam o seguinte: não, ele é porque ele tá grande, tá sem espaço. Na verdade, eu acho que ele já tava, né, perdendo oxigênio. Porque essa é uma doença também, infelizmente, eu falo assim da médica, né? Mas essa é uma doença que acontece na placenta, né? É a falta de oxigênio. Não é assim uma coisa que você consegue detectar. Eu acredito eu fazendo um exame, né? Que é o que a médica estava me explicando. Porque a médica falou pra mim: olha, se fosse algo em você, né? Era bom, porque aí a gente trataria e pronto. Mas não. O problema está na placenta. O problema está no desenvolvimento, né? Na questão do quando a pessoa já está grávida e aí acontece aí a falta do oxigênio. Então, se você, mãezinha, né, que está assistindo esse vídeo, se você passou pela mesma coisa que eu quero dizer para você que não perder, né, a esperança e não ficar triste. Sabe por quê? Porque é o que eu falei lá atrás, Deus, né, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que tem horas que a gente não consegue ficar de pé, né? Foram dias terríveis, foram os piores dias da minha vida depois que isso aconteceu. Teve dias que eu não conseguia interagir com as pessoas. Mas eu sozinha no meu quarto, né? Só eu sei o que eu passei. Só eu sei. E sei o que eu passo até hoje, né? Quando eu lembro que meu filho poderia estar aqui comigo. Eu sonhei com o Henrique várias vezes. Sonhei com meu filho. Eu só não sonhei pegando meu filho no colo, como não aconteceu. Mas eu sonhei com meu filho. Uma semana antes de ir para o hospital, de saber que meu filho estava morto, eu sonhei tendo ele normal. Gente, não estava programado para ser normal. Estava programado uma cesárea. Já estava marcada com a médica. E aí, eu sonhei uma semana antes que eu tinha tido ele normal. Mas ele não chorava, eu não pegava no Henrique. Sabe? Eu não pegava ele no colo. De fato, isso não aconteceu. Então, eu fui preparada, eu acredito que eu fui preparada por Deus para que tudo isso, né? Para que eu pudesse superar melhor isso, né? Essa perda tão grande, tão dolorida. Um outro sonho também que eu tive com o Henrique foi o Henrique, eu atravessando uma água limpa, né? Dizem que sonhar com água limpa é coisa ruim e sonhar com água suja é bom. Então eu sonhei atravessando um rio, eu e minha irmã. E durante essa travessia ela estava com o Henrique no colo. Só que o Henrique, ele queria mamar, eu não conseguia dar de mamar pro Henrique. Ele ficou me olhando, sabe? Ele só me olhou. Então, não sei, sabe? São coisas que você fica se perguntando o porquê, né? Porquê, os porquês. Mas enfim, eu espero que eu possa ter ajudado alguém, né, com esse vídeo. Eu quero fazer uma rede de apoio às mulheres que perdem, né, seus filhos durante a gestação ou depois, assim que tem, né, o bebê. Isso é algo que é extremamente dolorido, né? Se perder alguém é dolorido, mas se perder um filho é extremamente dolorido. E só quem perdeu sabe o que eu tô falando, né?
Só quem passou por isso sabe de fato como é essa dor. Eu tô hoje aqui de pé, gente. Mas para mim estar hoje aqui de pé é devido à minha fé. Porque se eu não tivesse fé, eu falo mesmo para vocês, se eu não tivesse fé, eu não estaria de pé. Porque a fé, ela move montanhas, né? Ela é o que faz a gente ficar de pé. E é importante a gente se segurar numa fé. Não importa qual seja a sua religião. O importante é você ter fé em Deus, né? Ter fé no ser maior. E eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, que Deus quer o melhor pra gente, né? Não sei se... Enfim, ele quis o melhor do Henrique, né? Porque de repente o Henrique poderia ter nascido com alguma sequela, né? Ainda mais quando se trata de perda, né, de oxigênio. Poderia ter nascido com algum problema cerebral, enfim. Mas é isso. Espero que vocês continuem me acompanhando aqui no canal. Eu vou seguindo. Seguindo com o meu Henrique aqui, ó. Tchau pra vocês.